Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair." E eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com Judas Iscariote, que foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "Que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Diz o texto do Evangelho: combinaram então 30 moedas de prata. Amados e amadas de Deus, Judas vende Jesus. Vende Jesus aos sumos sacerdotes, decide de entregar Jesus, mas não só entrega Jesus, vende Jesus por 30 moedas de prata. Vendeu por um preço bastante barato naquele tempo, vendeu o mestre. Vender significa não tinha amor pelo mestre. Jesus o chamou para ser seu discípulo. Judas, num primeiro momento, parecia ter se colocado atrás de Jesus. Jesus o escolheu, o chamou para ser seu discípulo. E Judas vende Jesus. É o homem, amados e amadas de Deus, que não teve amor pelo mestre. É o camarada sem caráter. É o camarada que seguiu Jesus, mas não se tornou discípulo de Jesus. E vende Jesus. Vende o mestre. E diz o texto do Evangelho, daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Amados e amadas de Deus, nós devemos sempre refletir sobre a atitude de Judas. A atitude de Judas pode ser também a nossa atitude de não ter amor pelo mestre, de entregar o mestre, de vender o mestre. Judas permanece sempre para nós essa figura que deve sempre questionar a cada um de nós. Judas permanece essa figura que deve sempre exortar a cada um de nós a não fazermos o mesmo, a sermos sempre fiéis a Jesus, a não vivermos num caminho de infidelidade a Jesus, a não vivermos num caminho de infidelidade entregando Jesus, traindo Jesus. A atitude de Judas deve sempre questionar a cada um de nós que se colocou no seguimento de Jesus, que busca viver um caminho de discipulado com Jesus. E agora então a preparação da Páscoa. Diz o texto do Evangelho: no primeiro dia da festa dos ázimos,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus então respondeu: ide à cidade, procurai certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. E os discípulos então preparam a festa da Páscoa, preparam a ceia pascal de Jesus com os seus discípulos. E então o evangelho continua. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Jesus se coloca à mesa com os discípulos. É a ceia pascal. É Jesus que come agora a ceia pascal com os seus discípulos. Mas é uma ceia regada à traição. Então, continua o evangelho, enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. E qual é a atitude dos discípulos mediante essa afirmação de Jesus? Diz o texto do evangelho: eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Amados e amadas de Deus, ficam tristes porque o mestre, eles amavam Jesus, eles estavam seguindo Jesus, tinham se tornado discípulos de Jesus. E Jesus diz que um o trairá. E perguntam, então, cada um pergunta: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, trair implica fazer compromisso com o mal. Implica aqui entregar-se ao mistério da iniquidade. Judas entregou Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele entregou o Filho de Deus, ele entregou o Filho de Deus à morte. Ele compactuou com o mal. O mal fez parte da entrega de Jesus, sim, mas Judas compactuou com o mal. Com o mal nunca se compactua. Isso não pode acontecer. Judas compactuou com o mal. Judas verdadeiramente entrou na trama do mal. E por isso Jesus disse: ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. E então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E Jesus respondeu: tu o dizes. Jesus, amados e amadas de Deus, joga a responsabilidade para Judas. Judas já tinha decidido entregar Jesus, já tinha vendido Jesus. Por isso a resposta de Jesus: tu o dizes. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude hoje. Interpele o nosso coração, nos ajude a nunca entrarmos na trama do mal, a nunca entrarmos na trama do mal, deixando com que o mal faça história na nossa vida. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.